Pessoal, aqui nós resolveremos alguns exercícios, né, e deixaremos alguns exercícios propostos sobre capacitores. Bom, como nós já sabemos, um capacitor, ele em princípio, ele é um acumulador de carga, né? Então ele acumula energia sob a forma de carga elétrica, ok? Então na primeira questão, né, qual é o valor do capacitor que, submetido a uma tensão de 100 volts, armazena 10 microcoulombs de carga. Então tem aí o circuito, né? A gente tem um capacitor, né? Essa aqui é a simbologia do capacitor. Aqui tem uma aplicadeira, uma tensão de 100 volts e uma carga que ela armazena de 10 microcoulombs, né? O micro, essa letra grega mi, parece um M antes da letra C, né? Microcoulombs. O micro quer dizer vezes 10 a menos 6, né? Bom, então nós vamos usar a equação que define a capacitância, né? A capacitância aqui, no caso, é a quantidade de carga dividida pela tensão elétrica, né? Então, substituindo a nossa carga, né, a quantidade de carga ou carga do capacitor é 10 microcoulombs, ou seja, 10 vezes 10 a menos 6 coulombs, sobre tensão elétrica. No caso, a tensão elétrica, 100 volts, está aqui 100 volts, né? Então, efetuando os cálculos aqui, né, a gente conclui que o resultado da capacitância é 100 nanofarads. Né? Por que nanofarads? A capacitância, sendo carga que é coulomb por volt, né? Coulomb é carga por tensão elétrica. Então, coulomb por volt. Coulomb por volt é farad, que é a unidade de capacitância, né? O farad. E o nano aqui quer dizer vezes 10 a menos 9. Então, a gente faz esse cálculo, dá 100 vezes 10 a menos 9, vezes 10 elevado a menos 9. Então, 100 vezes 10 elevado a menos 9 é 100, significa 100 nanofarads, ok? Faraday, na verdade, é o nome do cientista, né? Michael, em homenagem a ele, a unidade de capacitância farads. Então, 100 nanofarads. 2 é um exercício proposto, onde agora ele dá a capacitância e a carga, né? O que o capacitor está carregado. E ele quer a tensão entre os terminais. Você vai utilizar a mesma equação do exercício anterior para resolver esta questão. Na questão número 3, nós temos um capacitor de placas paralelas, né? E aí, essas placas, nestas placas que se acumula a carga elétrica, né? E entre as placas importa o material. Por quê? O quão diferente esse material, maior será a capacitância para esse dado capacitor, né? Então ele coloca o capacitor de placas paralelas com as dimensões indicadas, né? 4 centímetros, 5 centímetros e 2 milímetros de altura, e pede para determinar a capacitância se, letra A, o dielétrico, ou seja, o meio material que vai entrar entre as placas, for de ar, o dielétrico for de mica, né, que é um outro material, e ele propõe que o dielétrico sendo de ar e a distância D diminui a metade. Então, eu vou usar a mesma questão, o mesmo material da letra A, que é o dielétrico de ar, porém não vou usar mais a questão de 2 milímetros, mas sim metade, né, que é 1 milímetro. Bom, neste caso a gente usa essa equação, né, o C maiúsculo é a capacitância, esse epsilon, né, que parece um Ezinho, mas é um epsilon, ele é a permissividade, né, constante de permissividade do dielétrico. O A é a área, no caso aqui é a área, que, ó, como eu tenho aqui um retângulo, a área, no caso aqui é o que? Lado vezes lado, né, 5 vezes 4. E a distância, que distância é essa? A distância entre as duas placas do capacitor, tá? E aqui nessa tabela, os vários valores de permissividade para cada dielétrico, ou cada material que eu vou colocar entre as placas aqui, né? No caso aqui, eles são todos um valor multiplicado pela constante de permissividade do ar, tá? A gente vai ver isso aqui. Então vamos lá.
Primeiro a letra A. Como eu vou usar essa equação, então ela vai ficar deste modo, né? O valor da permissividade elétrica, essa letra grega aqui é epsilon, o valor da permissividade do ar, epsilon, ele vale 8,9 vezes 10 a menos 12, tá aqui, né? Então esse epsilon da letra A que ele pede o valor do dielétrico, da permissividade do dielétrico, se for no A. Então no A ela vale epsilon 0, né? Que no caso eu já coloquei o valor 8,9 vezes 10 a menos 12, vezes a área. A área é a área do retângulo, que é 4 vezes 5. Por que está 4 vezes 10 a menos 2 vezes 5 vezes 10 a menos 2? Porque lá a unidade está em centímetros, né? E eu vou passar para metros, para mim configurar de acordo com o Sistema Internacional de Pesos e Medidas. Então, 4 centímetros para transformar para metro, ou eu divido por 100, né, que dá 0,04, ou multiplico por 10 a menos 2. Quando eu multiplico 4 por 10 menos 2, eu estou transformando de centímetros para metro. Então, transformando 4 centímetros em metro, transformando 5 centímetros em metros. E aí eu pego esses dois lados e multiplico para achar essa área, que é o A, né? Dividido pela distância. A distância entre as placas são 2 milímetros, né? 2 milímetros para metros, ou eu divido por 3, por 1000, que é 0,02, 0,002, ou eu multiplico por 10 a menos 3. Então, por isso eu coloquei a distância não 2 milímetros, mas 2 vezes 10 a menos 3 metros. Resolvendo esses cálculos aqui, né, com potência de 10, vamos relembrar, resolvendo esses cálculos, eu chego que a minha capacitância é 8,9 picofarad. Esse pico aqui, galera, pico quer dizer vezes 10 a menos 12. Então, porque o meu resultado deu 8,9 vezes 10 a menos 12 farads. Por isso que eu coloquei 8,9 picofarads, ok? Porque o pico quer dizer 10 a menos 12. Fazendo a letra B, eu vou utilizar a mesma equação. Veja que eu vou utilizar os mesmos valores, tá? Olha aqui. O lado de 4 transformado para metros, 5 transformado para metro, então aqui em cima é a área, embaixo é a minha distância, 2 milímetros. Só que agora, olha só, eu tenho o número 6 vezes o meu 8,9 vezes 10 menos 12. Lembrando que o meu 8,9 vezes 10 menos 12 é a permissividade do dielétrico no ar, né? Como ele quer mica, o dielétrico de mica, a letra B é um dielétrico de mica. O dielétrico de mica é 6 vezes o valor da permissividade no ar. Então, a permissividade no ar é 8,9 vezes 10 a menos 12. Como o de mica é 6 vezes, por isso que tem esses 6 vezes 8,9, ok? O restante aqui é do mesmo modo do anterior, porque não alterou nada. Então, a resposta, 53,4 picofarads. E, por fim, a letra C, a mesma equação, obviamente, ela está pedindo para a gente calcular considerando o dielétrico de ar, né, ou seja, o valor da permissividade não muda, é 8,9, né, vezes 10 a menos 12. Essas dimensões do lado aqui, ou seja, essa área não muda, mas a minha distância D fica metade, então ela vale 2 milímetros, ela passa para 1. Então a equação fica assim, veja bem, aqui é a permissividade no ar, aqui são as dimensões da placa para eu calcular a área, e aqui é a minha distância, que era 2 vezes 10 menos 3, a metade é 1 vezes 10 menos 3. Então, a minha capacitância fica 17,8 vezes 10 a menos 12 farads, ou 17,8 picofarads. Né? A questão número 4 é uma questão idêntica à questão número 3, né? Com exceção que aqui eu altero os valores das dimensões, né? Altero lados e altero a altura. Mas o procedimento para se calcular é exatamente o mesmo. Então, essa é mais uma questão proposta para vocês resolverem, tá? A questão número 5. Bom, a questão número 5, nós agora temos um circuito, né? Onde nós vamos responder essas questões de A até F relativas a esse circuito, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, os capacitores C3 e C4, eles estão em série, e esses dois em série estão em paralelo com o C2, ok? Então, paralelo aqui, ó. C2 em paralelo com C3
e o C4. E o C3 e C4 em série entre si, né? Aqui tem o valor de cada capacitância, né? Capacitância, capacitor, 12 microfarads, 12 microfarads, 10 microfarads, 15 microfarads. E aqui a tensão da fonte, 60 volts. A letra A pede a capacitância CA. O que é o CA? É o C3 em série com C4. Então ele quer que eu faça a capacitância resultante desse 2. Ora, para eu calcular a capacitância de capacitância equivalente, que é o CA, de 2 capacitores em série, eu vou utilizar essa equação, né? Lembre-se que o comportamento de quando eu calculo 2 capacitores em série, é o inverso dos resistores em série. Porque resistores em série eu somo, né? Resistores em paralelo que eu multiplico os dois e divido pela soma dos dois. Aqui não. Para eu resolver o resistor equivalente entre C3 e C4, que eu estou chamando de CA, eu vou usar essa fórmula, que é o quê? Multiplica-se o valor dos dois e divide pelo valor dos dois, né? Então, dessa forma aqui, ó. O capacitor CA é o capacitor equivalente entre esses dois capacitores C3 e C4 que estão em série. Então, multiplica-se e divide pela soma, né? O capacitor C3 vale 10 microfarads. Eu não estou colocando unidade que a gente coloca no final. Só coloquei o 10, para dar na mesma. Porque são todos com a mesma unidade e o mesmo prefixo lá de micro, né? C3 vale 10, C4 vale 15. Então, multiplica, divide pela soma. C3 vale 10, C4 vale 15. Quando eu fizer essa operação, né, de 10 vezes 15 vai dar 150, 10 mais 15, 25. 150 dividido por 25 vai dar o quê? 6. Como está em microfarads, então a capacitância equivalente é 6 microfarads. Desses dois capacitores em série. Na letra B, ele quer a capacitância CB. O que é a capacitância CB? É o capacitor C2 em paralelo com o CA. Quem que é o CA? O CA, na letra A, nós fizemos, é o resultante de C3 e C4. Né? Então, como esse C2 vai estar em paralelo com o CA, que é o resultante de C3 e C4, em paralelo a gente faz o inverso dos resistores, em paralelo a gente soma. Então, o CB vai ser C2 mais CA. O C2 está escrito aqui, né, 12, e o CA é 6. Que 6? Fizemos a letra A. Né, a capacitância equivalente de 10 e 15, lá na letra A, encontramos 6. Então, simplesmente eu somo e encontro 18 microfarads. A letra C. A letra C, ele pede esse capacitância equivalente, que é o C1 em série com o CB. Né? C1 vai estar em série com o CB aqui, mas quem que é o CB? O CB, gente, é o resultado destes três, né? Primeiro eu fiz C3 com C4, originei o CA. Depois eu fiz o CA com C2, originei o CB. Então esses três aqui resultaram no CB. E o CB, ele vai estar em série com o C1. Se eles estão em série, eu devo usar essa equação. C1 vezes CB dividido por C1 mais CB. Fica assim então. C1 vale 12 microfarads. O CB, lá na letra B, né, que nós fizemos, vale 18. Dividido por 12 mais 18. Então, fazendo as contas aí, a gente encontra o capacitor equivalente de 7,2 microfarads. Perceba que esse capacitor equivalente, ele substitui todos esses capacitores. Né? Eu fiz passo a passo. C2 com C4, o resultado com C2, o resultado com C1. Então, na verdade, esse capacitor equivalente de 7,2 microfarads, ele substitui todos esses capacitores. É por isso que ele chama equivalente. Na letra D, ele pede a carga que a fonte de alimentação fornece para o circuito. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Na definição, lá desde quando nós fizemos o primeiro exercício, a capacitância é a carga dividido pela tensão, né? Porque ele quer a carga que a fonte de alimentação fornece para o circuito. A carga total do circuito. A carga total que eu vou encontrando utilizando a minha capacitância equivalente. Por que é a capacitância equivalente? A capacitância equivalente representa todos os capacitores. Como eu quero a carga que a fonte fornece,
eu tenho que usar a minha capacitância equivalente, ou seja, aquele único capacitor que substitui todos, pela tensão do circuito, que é 60 volts. Então fica deste modo. A capacitância equivalente, lá na letra anterior, né, na letra C, nós achamos, ela vale 7,2 microfarads. A carga aqui eu quero encontrar, né, é minha incógnita, e a minha tensão V é 60 volts. Então aqui simplesmente eu vou multiplicar cruzado, né? Vai ficar 60 vezes 7,2, que vai dar 432 microcoulomb. Ou seja, para alimentar todo esse circuito, essa fonte de 60 volts, ela libera, né, ou ela fornece um total de 432 microcoulombs para esse circuito. Na letra E, a carga Q1 e a tensão V1 do capacitor C1. Então eu calculei a carga que passa, a carga fornecida total, ou seja, que vai para todos esses capacitores. Aqui na letra L, que é a carga Q1, que passa no capacitor C1. O capacitor C1, ele é isso aqui, ó. Então, qual carga que passa nele, né? E qual é a tensão dele? Bom, nós vamos usar essa mesma equação novamente. Capacitância é igual a quantidade de carga ou carga sobre tensão. Então, a minha carga, a minha capacitância, desculpa, letra C, é 12 microfarads, porque ele quer o capacitor C1, conforme descrito aqui, né? A minha carga total é 432. Por que 432 microfarads? Sai daqui 432, então o que passa por C1, né, pelo capacitor C1, é exatamente 432. Então toda a carga que sai daqui passa primeiro pelo C1. Só há um caminho aqui, não é isso? Dividido pela tensão que eu quero calcular. Então quando ele perde a carga Q1 é essa, né, 432 microfarads. E a minha tensão V1, eu vou calcular agora. Multiplicando cruzado, né? Eu passo o V lá, multiplicando por 12, fica 12V, que é igual a 432, V é igual a 432, dividido por 12, que dá 36 volts. Então, neste capacitor C1, eu tenho uma tensão de 36 volts, e a carga que passa por ele é a carga total, 432 microfarads. Note que a tensão é 60 volts, né? Então, já fica no capacitor 1 36 volts, já dessa queda de tensão. Na letra F, ele pede a carga Q2, que passa, a carga Q2 e a tensão V2 do capacitor C2. Então, neste outro capacitor, que também é de 12 microfarads, né? Qual que é a carga nele, qual que é a tensão? Vamos lá. Bom, a tensão que está nele é 24. Por que 24? Ora, a fonte, ela fornece 60 volts. Só que nós já calculamos a letra E que 36 volts serve de alimentação para o C1. Se já dá uma queda de 36 volts em C1, 60 menos 36 sobra quanto para C2? 24. Então lembre-se, C2 e esses outros dois, que C3 e C4, eles estão em paralelo. Então é 24 para C2 volts e 24 para C3 e C4, mas ele pergunta só sobre C2. Então, voltando, se a fonte fornece 60 volts, 36 volts é a queda de tensão em C1. 60 menos 36 sobra quanto para C2? 60 menos 36, 24 volts, respondendo aqui, né? Tensão V2. Usando essa equação, capacitância é igual a carga sobre tensão, né? Olha lá, a minha capacitância de C2 é o que ele quer. Minha capacitância é 12 microfarads. 12 microfarads. A minha carga, eu quero calcular, é minha incógnita, tá aqui, ó, Q2. E 24 é essa tensão que eu acabei de obter aqui junto com vocês. Então, fazendo o cálculo que multiplicando cruzado, eu tenho que a carga, então, fornecida para C2 é 288 microcoulomb. É a carga que vai ser fornecida para esse capacitor C2. Ok? Então, assim conclui-se a questão número 5. A questão número 6 é uma questão proposta, né? Ele dá vários circuitos, um circuito simples, um capacitor simples ligado em série com uma fonte de tensão. Aqui outro capacitor também, só que é um capacitor diferente de C2, aqui ele dá os dados, aqui olha, C1, a capacitância é
10 microfarads e a tensão é 25 volts. No C2, a capacitância é 10 microfarads e a tensão agora mudou para 12 volts. Agora aqui eu tenho o C1 e o C2 em série, já fizemos um anteriormente em série, é do mesmo modo, né? A fonte de tensão aqui vai ser 9 volts, né? E no caso aqui, nós temos dois capacitores em paralelo, tá? Então, dois capacitores em série, dois paralelos, duas ligações simples. Só corrigindo aqui, né? Esses dois capacitores, nós temos aqui a capacitância e a tensão, e eles são ligados de 4 formas diferentes a uma mesma fonte de 9 volts, tá? Então, a fonte é a mesma para eles, de 9 volts. Ele pergunta em qual ou quais circuitos a fonte de alimentação fornece mais carga elétrica. Então, para calcular a carga elétrica, nós vamos usar aquela expressão anterior, né, que define a capacitância. Capacitância C é igual a carga elétrica Q dividido pela tensão V. Aí a gente resolve essa questão. Então, esse é o exercício proposto para vocês. Este outro também exercício proposto para vocês, nós temos aqui uma fonte, né, essa fonte que vale 6 volts. Nós temos 3 capacitores, todos 3 têm o mesmo valor, que é 2 microfarads. Porém, C2 e C3 estão ligados em paralelo e esse conjunto ligado em série com C1. Ele pede, então, a capacitância equivalente. Eu tenho que resolver os dois em paralelos e o resultado em série, como fizemos anteriormente. A carga total fornecida pelo circuito é o quê? É a tensão total, utiliza a tensão total e a capacitância equivalente. Já fizemos desse modo também. E a carga armazenada em cada capacitor, que também já resolvemos desse modo. Então, essa aqui é uma questão para vocês raciocinarem e resolverem. Ok? Então, ficamos assim.